Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Assessor Pro. Esse é um programa dedicado a ensinar tudo o que você precisa saber sobre a profissão de assessor de investimento, que é uma das profissões que mais vem crescendo no Brasil. Então estamos aqui hoje com o Vitor Kohler, um assessor de investimentos aí, um amigo meu que eu conheço desde a época do Banco Itaú, né, Vitor? E eu quero, primeiramente te agradecer mesmo pela disponibilidade e pela urgência aí de você ter conversado comigo assim, tão de bate-pronto, tá? É um prazer de verdade estar conversando com você. O intuito desse programa é, de fato, ajudar a disseminar essa profissão, que é uma profissão que até mesmo para quem vem de dentro do mercado financeiro ainda é um grande mistério, ainda não é um negócio muito esclarecido quanto a própria carreira do bancário, né, que é um negócio muito mais difundido. Então, Vitor, obrigado mais uma vez, e eu vou deixar você se apresentar aí um pouquinho também, fala seu nome, da onde você é, o que você tiver vontade de falar aí, fica à vontade, tá bom? Show, show. Cara, eu que agradeço, André. A gente já tem um relacionamento, a gente já se conhece, eu acho que é desde 2016, quando a gente trabalhou junto, né? E de lá para cá, a gente já conversava sobre investimentos e tudo mais, né? Mas deixa eu até contar um pouquinho da minha história. Eu comecei no mercado financeiro basicamente quando entrei na faculdade. Eu sempre falo assim, pô, o meu interesse pelo mercado financeiro despertou numa situação que eu estava assistindo Jornal Nacional, por incrível que pareça, há um tempo atrás as pessoas viam notícias através da televisão, e aí eu lembro lá do apresentador falando assim, o Ibovespa subiu tantos por cento. Eu falei, cara, Ibovespa, o que que é isso? Não tinha, estava naquela transição ali, ensino médio, entrar para a faculdade. Mas Cara, deixa eu perguntar, o teu primeiro emprego já foi no mercado financeiro? foi não com investimentos, mas foi em bancos. Foi em carreira bancária, então teu primeiro emprego é bancário mesmo, legal. Comecei numa instituição de microcrédito aí, que foi justamente por isso, que foi quando me despertou ali atrás, né? Porra, Bovespa fui pesquisar, aí o que aprender basicamente sobre o mercado financeiro. Daí encontrei o Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, aqueles livros básicos aí que a gente já conhece. E nisso também estava entrando na faculdade, onde eu comecei minha formação em graduação, ali na Univale, em Itajaí. E aí, de lá para cá, comecei a me interessar mais pelo mercado financeiro. Foi quando daí realmente eu entrei na carreira lá numa instituição de crédito. Só que eu sempre queria realmente voltado para bancos, porque eu achava que, na verdade, investimento estava atrelado a bancos. Isso era lá em 2013, 2014. E aí, Porque, acho que é importante dar um contexto, né? 2013, 2014, desculpa, eu não quero te interromper, né? não, claro. Mas acho que 2013, 2014, a gente fala... Cara, eu até estava fazendo algumas análises de dados aqui. 2013, 2014, o Brasil possuía 5 bancos. Uhum, O resto ou era cooperativa de crédito, ou eram uhum. algumas pequenas financeiras, né? Fininvest, ou como no teu caso, era uma empresa de microcrédito. Sim, era uma empresa de Legal, microcrédito. Não legal. era nem regulamentada pelo Banco Central exatamente, era mais realmente voltada para crédito aí a micro e pequenas empresas, tinha um projeto Era do uma Estado, que sociedade eles de tinham. crédito, talvez, né? Exato, exato, exato. Entendi, E legal. lá foi quando eu aprendi e realmente fui me contextualizando mais no mercado. Sobre o E mercado aí, financeiro, perfeito. cara, mas aqui não faz sentido eu trabalhar com investimento, que era que eu, Vitor, pessoa física, gosto. E aí pensei, cara, na época, como tu falasse, não se falava muito em startup, Nubank nem existia ainda, muito menos esses outros aí. XP era embrionária, né? Foi quando eu até abri a minha conta na XP, inclusive foi nessa época. E aí, cara, daí de lá para cá, realmente fui vendo, daí eu descobri, pô, vou entrar no banco. Daí me cadastrei lá no currículo do Itaú, né? Daí onde fui contratado, e lá comecei a minha carreira realmente bancária. Daí era um banco mesmo, né? E tu começou Comecei aonde no como, Banco Itaú? comecei como estágio, Tu começou estagiário. lá no começo mesmo, como estágio. Foi lá no estágio, cara. E eu Legal. achando assim, pô, legal, entrei no banco, agora vou começar a conversar sobre investimento com os clientes. Que nada, cheguei lá, o gerente falou, cara, teu negócio é vender crédito, o resto esquece. E aí o cliente às vezes, pô, tentava puxar um papo, pô, tá, poupança, não sei o que e tal. Aí até para exercitar isso, mas eu via, cara, que ninguém se interessava. Eu via, não, poupança, é isso aí, deu. E eu realmente focava em crédito, que é o que o banco me exigia, né?
daí toda essa parte de questões de metas e tudo mais, foi virando isso daí. E depois continuei a minha carreira, fui direto para a área comercial, virei agente comercial, sempre com um pezinho em investimentos, mas de certa forma frustrado, porque eu via que não era aquilo que eu achava no sentido de realmente carreira. Eu pensava, pô, legal, vou estar aí conversando com os caras, vou falar sobre bolsa. Eu até falava, quando a gente até se conheceu em 2016, na época eu era agente comercial também, cara, eu sempre falava, eu lembro porque eu estava lá naquela outra agência, que foi na agência que eu trabalhei contigo, ali em Blumenau, que foi quando eu realmente comecei a ter contato com pessoas mais investidoras, porque aqui em Brusque, realmente, cara, em Brusque, para ter ideia, em 2012, a gente tinha 200 mil, aliás, 200 CPFs inscritos na B3, na época do Bovespa, né? Então, Isso que cara, é ano? nada. Em que ano? 2013. Então vamos lá, 2013, você já Trabalhei, estava no microcrédito, né? sim, Tinha 200 CPFs cadastrados aqui em Brusque. na Bolsa de Valores na cidade de Brusque, que é a cidade que você vive em Santa Catarina, né? Sim. Caraca, nada, né? Nada. A gente, na época, devia ter uns 100 mil habitantes aí, talvez. Uns... Mas se a gente pegar e olhar 2014, 2015, o Brasil inteiro não possuía, acho que 500 mil pessoas na Sim, Bolsa de Valores, né? E, obviamente, a maior concentração era São Paulo, né? sim, Então, é de se esperar que essa cultura de investimento em Bolsa não exista, né? sim, realmente. E é isso. Daí eu acabei conhecendo um pouquinho mais de pessoas aí com esse perfil e tal. E pensei, cara, mas não é bem isso aí que eu estou querendo, né? Mas a carreira ali foi muito importante realmente para mim ter essa base, né? Para eu ter essa noção de mercado. E é isso. Daí eu fui começando a pesquisar mais sobre o mercado. Foi quando até nessa época de 2016 eu fiz o meu TCC, justamente falasse ali de bancos, mas o meu TCC na faculdade ele foi uma análise fundamentalista dos 5 maiores bancos do Brasil, os 5 Ah, únicos legal. basicamente que tinha na bolsa, né? Que era Banco do Brasil, era Itaú, era Santander, era Bradesco, e para achar um quinto na bolsa eu tive que usar o Banrisul na época, né? Por incrível que pareça, eu lembro que o Caraca. Banrisul foi o que mais se saiu bem na análise fundamentalista, de acordo com os indicadores lá. Aham. Foi até surpreendente o resultado. E Pô, aí, que daí legal. ficou nisso, mas daí pensei, cara, mas vamos buscar outra carreira. Eu já me interessava e tudo mais, só que na época eu estava num momento de vida que não me permitia fazer uma transição do CLT para o autônomo, né? Então, continuo no banco daquele jeito, buscando, fui fazer o meu MBA, que também a gente fez um estudo aí, a gente fez um caso de ensino voltado realmente para investimentos também. Deixa eu te perguntar, falando ainda um pouco do teu banco ali, né? Então a tua primeira ambientação dentro do mercado financeiro foi um pouco na empresa de microcrédito, depois dentro do Itaú que você trabalhou, né? Sim, Então essa foi a tua primeira ambientação. Quando você cogitou a ideia de mudar de carreira, você já tinha uma remuneração anual, que era uma remuneração já muito acima da média do Brasil, porque bancário, na média, ganha mais do que os colegas não bancários, né? É muito sim. comum a gente, quem trabalha em banco, ter uma média salarial boa. A gente estava falando que tu tinha uma média salarial de mais de 6 dígitos ao ano, ou seja, você ganhava mais de 100 mil reais por ano como bancário já? Sim, Oh, naquela época eu já ganhava isso. pô, legal. Então tá, então você ganhava mais de 6 dígitos, ou seja, mais de 100 mil reais por ano como bancário, e você decidiu trocar de carreira, Sim, né? Tudo bem, você estava indo ao encontro de algo que você gostava, né? sim. Mas, cara, o que foi, assim, as gotas d'água? Tipo, pô, era o chefe, era o bater crachá, era a filosofia de trabalho, assim, lá no fundo, cara, o que te fez tu? Porque se tu eventualmente fosse um cara totalmente satisfeito ou feliz, um CLT bem remunerado, pô, será que tu ia se arriscar numa carreira autônoma mesmo, né? Então, o que foram essas dores que te levaram para essa decisão? Ótima pergunta. É uma coisa que fiz uma reflexão bem profunda no momento da transição em si, né? Mas alguns fatores aqui até para citar. Eu discordava muito da filosofia de atendimento do banco, podemos assim dizer.
esse Legal. conflito de interesse que gera entre a meta, entre o produto do banco. Sabe aquela ideia de quando a gente fala de vendas, uma das principais premissas, talvez a principal, é tu comprar aquilo que tu vende? Chegou Total, uma hora que eu não total. estava mais comprando o produto do banco, o produto que eu vendia. Eu não comprava mais uma capitalização, o consórcio passava longe, pô, chegava daí, vinha aquela, daí juntando, né? Com aquela questão do meu chefe, pô, esse mês a gente precisa fazer tanto de consórcio, para vender capitalização. E aí juntou com todo um contexto que eu já estava meio frustrado, já estava daquele jeito, e coincidiu com o momento pessoal de eu poder fazer essa transição, E né? deixa eu tocar nesse ponto aí, cara. Eu quero mesmo entender, fora do contexto bancário, porque talvez tem gente que está nos assistindo aqui que quer virar assessor, nunca foi Uhum. bancário, talvez não pretende ser, mas ele quer entender quais foram as suas dores para trocar uma carreira que muita gente almeja para uma, digamos, uma oportunidade, uma aventura, no sentido pessoal. Assim, você discordava da filosofia do atendimento do banco, mas além disso, tinha mais alguma coisa que te incomodava na pessoalidade, assim, sobre o modelo de trabalho, sobre carga, pressão, que eu sei que existia, mas sim, o que mais além desse ponto? Sabe uma conta que eu fiz, André, quando eu resolvi fazer a transição também, que tem a ver com esse momento pessoal? Eu pensei, legal, estou ganhando um salário acima de 6 dígitos no ano, para minha idade eu considerei um bom salário. Esse salário me permitiu construir o patrimônio que eu tenho hoje, que já, de certa forma, já consigo viver o básico. Mas eu pensei assim, cara, e daqui a 10 anos, onde é que eu vou estar? Assim, legal, vou estar ganhando esse mesmo excelente salário, corrigido pelo IPCA, porque tu sabe muito bem como é que é a carreira de banco. Carreira de banco, ela tem um ótimo start. Eu, como estagiário, lá quando entrei no banco, eu já ganhava mais do que a maioria dos meus colegas. Pô, estagiário, trabalhava 6 horas por dia, 2h30, 3 horas da tarde estava saindo, ganhava mais que o meu colega que estava lá se matando, chegava atrasado na faculdade. E só que isso, quando eu fui promovido, eu ganhava 500 pila a mais. Fui promovido de novo, basicamente pagava a carga horária a mais que eu ia trabalhar. E se eu fosse promovido, na época quando eu saí do banco, eu estava como gerente Uniclass. Se eu fosse promovido para gerente geral, eu ia ganhar basicamente um pouquinho a mais ali, uma PLR um pouquinho a mais, que não faria tanto sentido pela incomodação. Eu fiz essa conta, pensei, cara, daqui a 10 anos, beleza, pode ser que eu seja promovido, pode ser que esteja numa carreira, talvez eu nem esteja na geografia que eu queira estar, que eu gosto de morar onde eu moro, aqui em Brusque, talvez eu tenha que estar em Ah, outra eu me lembro que cidade. na época tu morava em Brusque e trabalhava em Blumenau, né? Que por Sim. mais que sejam cidades próximas, é 1 hora, 40 minutos de trânsito ali. Não é fácil esse trânsito aí dessa região, né? Não é, não é. Na minha opinião não faz sentido. Beleza, tu vai ser promovido, tu vai ganhar um cargo talvez mais alto, tu vai ter incomodação maior e tu vai ter uma qualidade de vida pior. Eu acho que o que eu valorizo muito na minha vida pessoal é a qualidade de vida. Eu literalmente, o investimento que eu faço, isso trazendo até para a minha vida pessoal como investidor, é comprar tempo. Basicamente, o principal objetivo do meu investimento é justamente juntar um dinheiro para ser independente financeiramente e cada vez precisar viver menos da minha principal fonte de renda. E quando eu conheci a carreira de assessor, que foi basicamente o que eu vi mais sentido e foi em linha com esse meu objetivo. Pensei, cara, lá no banco eu vou estar ganhando isso corrigido pelo IPCA. E como assessor, eu vou dar um passo para trás, porque talvez eu vou iniciar ganhando um valor menor no D0. A carreira de assessor, ela é um pouco mais conturbada, só que quando tu olha para o longo prazo e tu não vê um teto, tu não vê um limite, aí eu acho que começa a fazer sentido. E foi quando começou a fazer sentido para mim, eu fiz a transição. Pô, cara, que legal, cara. Legal que comunica um pouco com o que eu pensava, assim, também. Tem um ponto, cara, que esses tempos atrás, você sabe por que o profissional do mercado financeiro é tão bem remunerado? Tu sabe, tudo bem, tem uma questão de oferta e demanda, né? Mas você saberia explicar por que um profissional do mercado financeiro é bem remunerado? Cara, eu não sei se é nessa mesma linha, mas uma coisa que eu já meio que saquei é porque a pessoa, ela lida com pessoas que têm dinheiro. Então, é como um personal trainer. Quando tu vai num personal e tu vai num personal que ele é um pouco acima do peso, tu já fica desconfiado. Tu vai no nutricionista,
Então, o profissional do mercado financeiro, se ele vai atender principalmente no segmento de alta renda, ele precisa meio que ter essa percepção aí de ter uma boa renda também para a pessoa ter um raporte com ele. É mais ou menos isso ou não? Eu não vou discordar da tua resposta, tá? Mas existe uma explicação muito mais tangível da diferença entre pessoas que ganham dinheiro e pessoas que não ganham dinheiro. Pessoas que são muito mais remuneradas do que outras, né? Porque não está tão ligado com o público que você se relaciona. É uma conta, tá? Ela é uma conta. Como é que você ganha dinheiro? Como é que você se posiciona no mercado que se remunera muito bem? Primeiro, você tem que fazer uma análise ao seu redor. O nível de conhecimento que você tem, ele tem que ser diferente do nível de conhecimento que o teu colega tem. Começa por aí. Então tá, o teu nível de conhecimento, seja lá qual for sua área, tá? Digamos que você comentou ali, eu sou um personal trainer. Então, digamos que você tem um conhecimento específico como personal trainer e o seu amigo como adestrador de cães. Conhecimentos completamente diferentes. Mas o que vai remunerar a pessoa é o nível de conhecimento que você tem, né, a especificidade desse conhecimento no setor em que você está inserido. Aí você tem que avaliar o setor. Quanto de dinheiro circula nesse setor? Então, vamos de novo aqui. O teu nível de remuneração, ele é atrelado à especificidade do seu conhecimento aplicada ao setor em que você está. Então, se você tem um conhecimento específico pra caramba, num setor que não gira muito dinheiro, você vai ser um baita profissional com baixa remuneração. E isso é muito comum a gente ver. A gente vê muitos engenheiros mal remunerados, a gente vê muitos contadores, né? Contabilidade, os caras são expert em contabilidade, mal remunerado, porque é um setor pouco valorizado, gira pouco dinheiro. O mercado financeiro em si, ele é um mercado que circula muito dinheiro. Tem muito dinheiro circulando no mercado financeiro. E você detém um conhecimento específico que poucas pessoas têm. Então você se torna um alvo de atratividade no mercado que circula muito dinheiro. Então, por isso, começando pelo bancário, o bancário ele já é mais bem remunerado pelo fato de que ele detém um conhecimento que muitos colegas já não têm, dentro de uma área que circula muito dinheiro. Aí vem a questão de oferta e demanda, né? Porque se você pega uma agência bancária hoje, para contratar um profissional, já tem dificuldade. Agora, um escritório de investimento contratar um assessor de investimento é mais difícil ainda, porque é muito mais embrionário esse mercado. Embora, que nem eu estou no mercado desde 2016. Você faz, acho que uns 2 anos, talvez? Que eu estou aqui Tu está com assessor? direto como investimento? Não, faz aí uns 6 meses, mais ou menos. Tá, então faz 6 meses que você está como assessor. Ou seja, eu passei por quase 6 anos, você está 6 meses, e para você, tu deve estar assim, cara, é tudo muito deficitário, não tem um monte de coisa. Eu já enxergo assim, cara, muita coisa melhorou, cara, de 6 anos atrás, cara. Sim, total. Muita coisa melhorou, coisa que lá em 2016, 2017, quando eu virei assessor, não tinha. E quando você faz, aí continuando a entrevista, né? Aí quando você faz a migração para assessoria de investimento, então você toma a decisão de dar um passo para trás, olhando o longo prazo, certo? E daí, como é que foi? Aí tu pediu as contas, alguém te contratou primeiro, como é que tu caiu aí nessa vida? Foi justamente isso, coincidiu aqui que vieram meus sócios aí comprar para trabalhar, hoje o Murilo e o Andrigo. A gente montou uma filial aqui em Brusque e eu sempre achava que também uma questão isso é mais cultural, talvez aqui da minha região, não vai se aplicar a todo mundo, né? Mas aqui o pessoal valoriza muito o presencial, ainda mais depois da pandemia, o pessoal acabou realmente trazendo mais credibilidade para o presencial.
e coincidiu com essa possibilidade aqui da gente abrir um escritório físico na cidade, foi o primeiro escritório, então teríamos um ato para a gente roçar, podemos assim dizer, e coincidiu com o meu momento de vida também, ainda me permitir fazer essa transição, de dar espaço para trás, e aí, cara, conversei com ele, a gente negociou e tal, falei, cara, vamos embora. Daí eu estava um dia lá na agência, estava meio que na dúvida, assim, pô, não vou, tipo 90% para ir, 10% para não ir. E aí chegou um dia minha gestora lá, chegou e sentou na mesa, então a gente precisa vender seguro, por que que tu não faz? Tu não liga para os clientes que estão usando o cheque especial, tu oferece esse seguro assim? Eu falei, cara, não, realmente não faz sentido, cara. Aí ela levantou, falei do meu colega do lado, falou a mesma coisa. Aí quando ela finalizou a reuniãozinha ali, uns 10 minutos depois, eu falei, eu posso conversar um pouquinho contigo? Aí eu pedi a conta. E aí eu fui lá e falei, ó, já tinha essa expectativa e tudo mais, eles já me conheciam, sabia que eu já tinha esse interesse por investimento, né, porque eu tinha feito CEA já, né, então antes até de eu pensar em fazer a transição, mas eu justamente por querer desenvolver na área, já tinha feito, então eles já sabiam que talvez ali não seria exatamente o meu futuro, naquele lugar ali. Eu pensei, cara, então vamos e tal, conversei com ela, o pessoal foi bem gente boa, a gente mantém amizade até hoje, até falei, ó, mas a minha condição aí para pedir conta é que a gente não deixa de ir no bar junto. E aí a gente E continua aí com continua a amizade, amizade, né? continua. Cumpriu a aviso prévio, aquela coisa toda, fiz a minha transição e cá estou. Legal, cara. Legal. E depois que tu sentou na cadeira aí, e aí, quais foram os obstáculos que você enfrentou e ainda enfrenta até hoje, assim? Legal, boa pergunta. Obstáculos, né? O que eu mais senti foi rotina. Não sei se é porque eu fui a vida toda CLT, mas basicamente eu tinha um horário para entrar, um horário para almoçar, um horário para sair. Tinha minha rotininha, tinha um horário para acordar, tinha um horário para ir trabalhar, já deixava a marmita pronta para isso, o lanche para aquilo e tal, ia na academia tal horário. E chegou aqui e não tinha mais isso, não tinha esse horário, eu não tinha um roteiro exatamente para seguir. Ainda mais que a gente também está montando a filial aqui, então a gente está meio que aprendendo tudo junto. Aí começou a ter momentos que eu basicamente não tinha clientes para ligar, não tinha lista do banco lá que tinha que ligar para fazer seguro para bater aquela meta. Eu tinha minha meta pessoal, eu tinha feito meu roadmap, tudo certinho, mas como fazer isso exatamente foi mais desafiador e eu tive que aprender na prática. Eu acho que um fator mais importante, o maior inimigo do começo foi eu mesmo. Eu ter a minha rotina, eu ter que falar assim, ó, alguém me liga e fala assim, ô, a gente pode tomar um café agora? 4 horas da tarde. Cara, eu tenho que dizer, não, vamos depois. Pô, mas eu estava ali disponível, talvez. E aí, no momento, até eu achava meio estranho, só que também chegou uma hora e isso aqui, cara, mas talvez o meu modelo de trabalho também mudou. E se eu fosse tomar café com essa pessoa nesse horário, será que eu não poderia captá-la como cliente? Será que isso não é uma reunião? Porque para mim, prospectar cliente, quando eu estava no banco, era eu puxar o telefone, ligar para um cliente e falar assim, oi, fulano de tal, tudo bem? Então, eu tenho um seguro aqui, queres fazer seguro? Basicamente isso. E eu comecei a sacar que o modelo de trabalho é diferente, é muito mais relacionamento. Talvez aquele evento que eu fosse de noite, que tinha ali na cidade, que ia ter alguns empresários lá, fosse 7 horas da noite, eu ia estar trabalhando. E 8 horas da manhã que eu tinha que chegar lá no banco para estar lendo e-mail de coisas que não interessavam, aqui para mim não faz sentido. Então, o principal obstáculo, eu posso dizer que foi a mudança de rotina. Foi uma adaptação mental. Foi, foi. Legal, legal, cara, tu falar isso, porque realmente foi uma coisa que eu senti bastante também lá atrás, que foi, claro, eu atuava num segmento um pouco diferente do seu, né? Então eu tinha que ter eu mesmo desenvolver a minha própria rotina de trabalho, né? Então, mas claro, quando eu saio do banco para trabalhar diretamente com isso, eu percebi que aquilo que você falou, cara, toda aquela baboseira de chegar, ver relatório disso, ver relatório daquilo, cara, isso não existiu mais, né? A partir do momento que eu virei assessor, eu me lembro que assim, eu saía da minha casa para fazer dinheiro, para fazer negócio. Eu não saía da minha casa para bater crachá, ficar das 8 da manhã às 6 da tarde na rua. Eu saía, se eu tinha uma reunião no meu dia, aquela reunião eu tinha que fazer algum negócio, porque eu tinha que gerar dinheiro daquele negócio, daquela reunião, daquela conversa. Então eu comecei a construir uma metodologia comercial em cima disso também, que é um pouco hoje do que eu vou estar replicando nesses programas aí de formação de assessor. Legal. E depois que tu, beleza, começou a dar aquela engrenada,
Agora eu queria saber se você pode me falar um pouco de números, tá? O que tu conseguiu evoluir, assim, de carteira? Porque o trabalho do assessor de investimento, ele hoje ainda, né, o que você falou sobre rotina e tudo mais, está sendo desenvolvido, os escritórios estão criando processos comerciais, rotinas, mas ainda é um negócio que vai ser maturado ao longo do tempo, né? Então hoje a principal forma de medir um assessor é através da captação de investimento ou da receita que ele gera, né? Justamente. Então, quando você sai lá do banco, em 2019, 2020, agora, recente, né? Pô, foi o final do ano, na verdade, foi depois da pandemia. Quando você sai do banco, você tem uma receita ali de mais de 6 dígitos por ano e você entra como assessor de investimento, reaprende uma nova rotina comercial, um modelo comercial, começa a captar clientes. 6 meses de vida, né, Vitor? É isso. Como é que você está de carteira de investimento? Tu pode me falar? Posso. É legal até a gente falar nessa questão de números. Hoje a minha carteira gira em torno de 10 milhões. Legal, legal. Pô, 6 meses, cara, parabéns. Sim, Parabéns. Eu conheci já assessores que estavam há 1 ano e não tinham nem 5 milhões. sim. Parabéns, cara. Basicamente, meu modelo de atuação primeiro foi clientes do banco, né? Então, não tinha como não ser, um dos motivos que a gente fez, né? Só que isso me surpreendeu mais negativamente que positivamente. Eu criei uma expectativa de cara, não, esse cara aqui faz sentido ele para XP, olha aqui quanto que ele tem de rendimento aqui. E na época que eu vim, eu pensei, cara, eu vou trazer muito cliente por taxa. Não, mas eu saquei também depois que eu trazer por taxa é o pior caminho que tem. Tem Aham. que trazer realmente assessoria. E comecei Perfeito, a trabalhar alguns e tudo mais, mas perfeito. basicamente hoje a gente está nesse nível. E vamos, assim, não precisa ser tão específico se você não quiser, tá? Se você quiser, fica à vontade. Mas em comparação ao que você ganhava no Itaú, vamos lá. Tu começou uma carreira de microcrédito, trabalhou 3, 4, 5 anos no Itaú para virar assessor de investimento e em 6 meses, quantos por cento longe ou você já passou a tua remuneração do Itaú num período acumulado? Assim? Você acha que, pelo que está se desenhando, você vai continuar ganhando o mesmo que você ganhava no Itaú ao final desses 12 primeiros meses? Tu acha que pode passar? Me fala um pouco disso aí. É uma pergunta também bem interessante, realmente. E respondendo a primeira parte da pergunta, eu não ganho 50% que eu ganhava no banco ainda. Ok, Por quê? Basicamente, eu estou nesse momento de carreira, eu planejei dessa forma, não quer dizer que é essa a regra, mas eu planejei um colchão financeiro para me manter por um período de tempo. E o que eu estou fazendo agora? Realmente, eu não olho para a rua de cliente, eu olho para a rentabilidade do cliente. Então, perfeito. basicamente, realmente, o que mais faz sentido para o cliente crescer a carteira de uma forma linear, ou seja, uma parte em renda fixa que acaba não dando um ROA tão atrativo. Realmente para ter uma visão de longo prazo e fazer ele ganhar dinheiro, para ele me indicar e depois acabar crescendo a carteira organicamente, podemos assim dizer, né? Pô, legal, Mas cara. no D0, como eu falei, hoje, se eu olhar o meu salário, às vezes até eu brinco com a minha noiva, quando eu chego, esse daqui seria meu primeiro salário, não sei o que, ela ri e me fala, cara, o que tu fez? Tu tem certeza? E aí a gente olha, a gente pensa, pô, será realmente que é o momento? Só que daí tu vê o teu segundo salário, tua segunda remuneração, tu já vê que, pô, foi o dobro daquela primeira. Aí tu vê a terceira, ela já foi 50% a mais do que essa. E assim tu vai crescendo exponencialmente e tu vê, cara, isso daqui tem futuro. E aí tu começa a confiar mais no processo. Só que ainda estou nesse durante, eu estou durante o Pô, tu processo, eu está não estou 6 no meses, final. né? É só 6 meses, né? Sim, realmente mas se eu olhar para o agora, entre aspas, desesperador. Só que se tu colocar isso, botar num gráfico e tu ver evolução, pô, daí é super animador. Que daí é uma evolução que no banco jamais existiria, né? Então, a gente pensa, pô, se seguir nesse ritmo pelos próximos 2, 3, 4, 5 anos, e aí aquela conta que eu fiz lá atrás, pô, daqui a 10 anos, provavelmente vou estar ganhando muito mais. Só que, claro, depende muito do jeito do trabalho que faz, né? Então, é uma coisa que a gente preza, por ser uma cidade menor aqui também, pô, eu sou daqui, aquela coisa toda, eu não quero me queimar como pessoa física também. Cara, a maioria dos meus clientes são amigos do network pessoal, não quero fazer esses clientes perderem dinheiro, basicamente. Então, também tem muito isso, é uma visão muito longo prazo que a gente procura ter. Perfeito, cara. Pô, muito, muito legal a tua visão e eu acho que na minha opinião, não existe certo e errado, né? Existem estratégias,
mas eu concordo com essa tua visão de que, cara, esquece essa ideia de querer ganhar rios de dinheiro já no primeiro ano, né? Embora seja totalmente factível você acelerar teu processo de geração de receita no curto prazo, só que daí você fica num ciclo eterno, porque talvez... E eu já gravei vários vídeos aqui nesse canal falando sobre como funciona um pouco a remuneração do assessor, e eu vou explicar mais em outras contas, mas basicamente ela é um percentual, ele é um percentual sobre o volume que o assessor tem, digamos assim, de forma mais simples, né? E esse percentual ele varia para mais ou para menos de acordo com o perfil de investimento do cliente, certo? Então, se a gente tem um cliente que tem uma postura mais agressiva, ele quer uma rentabilidade mais acelerada e o assessor ele também tem esse perfil mais agressivo, obviamente o cliente se expõe a mais risco e o assessor ele vai ser mais remunerado por isso. Já a maioria dos clientes, pelo menos a maioria dos que eu conheço, eles são mais conservadores. Eles não querem expor o patrimônio deles a tanto risco, então eles optam por produtos que não tenham assim tanta exposição e volatilidade. Por consequência, o assessor de investimento ele é remunerado de forma um pouquinho menor, só que isso dá vida de longo prazo, né, Vitor? É isso que tu está falando, porque tu não perde o cliente no meio do caminho quando ele quebra. Quando ele vê lá, pô, perdi 50% do meu patrimônio, nunca mais vou investir. Assim você vai mantendo o crescimento constante. É o que você falou. Pô, daqui 10 anos, né? Tem uma conta que eu sempre fiz. Se você tem uma carteira, tô com uma HP na mão aqui, ó. Se tu tem uma carteira de 50 milhões, que é uma carteira boa, para um assessor de investimento hoje. E a gente está falando de 10 anos. E você conseguir entregar uma rentabilidade média baixa na casa dos 10% ao ano, cara, em 10 anos você tem uma carteira de 130 milhões de reais sem nenhum aporte. Sim, sem nenhum aporte. Então a tua renda ela dobra só pelo fato de você fazer um bom trabalho, sem precisar conquistar nenhum cliente, que é um cenário muito pouco provável. Então, cara, eu particularmente, eu sou um cara muito incentivador para quem não é assessor de investimento. E eu quero te perguntar, Vitor, para a gente concluir aqui, você acha que qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha trabalhado no mercado financeiro, ela pode se tornar um assessor, mas não só se tornar, se tornar um assessor e ter bons resultados? Com certeza, absoluta, tá? Até porque quando a gente fala de carreira de investimentos, uma das coisas que até eu gosto nessa carreira do mercado financeiro no geral é porque a gente acaba aprendendo um pouco de cada coisa. Aqui na minha região tem muito setor têxtil. Depois que eu comecei a trabalhar mais com investidores, eu me obriguei a entender como funciona o setor têxtil aqui na minha cidade. Eu tenho muitos amigos que os primeiros empregos foram no setor têxtil, por ser algo naturalmente aqui que já vai sendo colocado. E aí eu falei, cara, mas eu pulei essa etapa, eu não sei como é que funciona a cadeia produtiva desse setor. Pô, me explica um pouquinho aí. Fui pesquisar um pouco na internet, e quando eu chego na visita no meu cliente, que é um empresário do setor têxtil, ele vai me mostrar a empresa e falar, pô, esse tipo de fio assim, eu tenho que, pô, é esse, não sei o quê. Tem que criar um certo raporte, já vai um pouquinho para a PNL, né? Mas isso que me fascina no mercado financeiro. Quando a gente está conversando com o cliente, quando a gente está interpretando uma notícia, pô, Petrobras fazendo o barril do petróleo subindo, o barril do petróleo caindo, qual que é o efeito na nossa economia? A gente acaba aprendendo lá sobre o setor. Então, a pessoa que ela já vem de outro setor, ela vem com um tipo de olhar para o mercado muito mais aberto do que a gente mesmo que vem no mercado financeiro. Por muito tempo achar, pô, sei fazer, eu basicamente não sei fazer nada, eu sei fazer muito de nada, porque a gente sabe fazer administração de fluxo de caixa, análise financeira, mas não sabe trabalhar em outra área, não sei operacional de como é no setor têxtil, por exemplo, de trabalhar lá, sei, no geral. Então, quem vem de outra área já vem com essa visão, começa a ter esse relacionamento, até porque eu acho que, puxando até realmente para quem está iniciando, eu acho que uma das principais coisas que a pessoa tem que valorizar é o seu network. Quando a gente vem para cá, a gente começa a ligar para um colega, a gente começa a ligar para um outro, no meu caso, clientes do banco. Quem vem de outro setor vai começar a falar com os ex-colegas de trabalho, e tu vai começar até a filtrar
quem realmente é teu amigo mesmo, quem realmente vai te dar aquele apoio no início da carreira, mas acaba quem é de outro setor acaba sendo pulverizado isso. Concorda que eu, sendo do mercado financeiro, não tem como trazer meus colegas de trabalho, porque eles já investem lá naquela instituição financeira. Quem é de outro setor vai conhecer pessoas, o próprio ex-patrão, podemos assim dizer, daquele setor. E quem está começando a carreira, eu acho que é mais sensacional ainda, já começar como assessor, porque a pessoa ela não vai ter tanta expectativa ainda que nem eu tinha, pô, tinha uma renda alta, eu venho para cá, eu vejo a minha renda cair, cara, é complicado. Mas para quem está começando e vê isso no longo prazo, sempre pensa, cara, se eu tivesse começado aos meus 20 anos como assessor de investimentos, como é que eu não estaria hoje? O meu eu do passado, o meu eu do futuro, né? O que ele falaria para o meu do passado? Então, o meu eu do hoje, o que falaria para aquele cara? Então, é basicamente isso, né? Cara, E, com legal, certeza. cara. E uma última pergunta, assim, quais são, sei lá, cita aí 3, 4 principais pilares que você considera para que uma pessoa se torne um assessor de investimento. Mas é um assessor de investimento que, pô, esse cara vai longe, assim. Legal. Pô. Um deles, tá, não vou dizer o principal, vou falar os 4 aí, daí cada um vai ter o seu. Eu acho legal até pegar alguns pilares e dar uma nota ali de 1 a 5 e buscar cobrir esse gap. Eu acho que tudo na nossa vida são gaps, desde lá da educação na escola a gente tem que buscar cobrir isso. Primeiro, network. Eu acho que a pessoa tem que ter minimamente aí um network. Eu sempre falo, se a pessoa tem um cliente que tenha, ou um cliente não, que não entrou ainda, uma pessoa, um conhecido, um amigo, um colega de trabalho, que tem pelo menos 50 a 100 mil reais investidos, a pessoa já pode criar uma carteira de investimento. Porque esse um que tem 50, 100 mil reais investidos, ele conhece outro que tem 100, já tem uma carteira de 200. Esse outro conhece mais dois, e assim vai pulverizando. Então, o primeiro pilar seria saber criar network. Exato, criar network, ou quem já tem, Uhum, melhor ainda. legal. Então, sempre buscar manter isso. Tanto quem já é do mercado, às vezes, eu mesmo, quando entrei na minha carreira, pensei, cara, eu não quero migrar para áreas diferentes do banco, aquela coisa toda. Eu pensei, cara, para que isso? Deixa eu aqui no meu canto, uma certa zona de conforto. Mas hoje eu me arrependo que não deveria ter feito mais esse tipo de movimento para ter ampliado mais no meu network. Eu falo isso até em relação a clientes, ter atendido mais clientes em outras regiões, outros segmentos, outras áreas. Uhum. Mas primeiro é network. O segundo que eu diria é intensidade, tá? Eu senti esse Legal. gap lá no início. Eu acho que se eu tivesse vindo com a intensidade até mesmo que eu tinha lá no banco, porque lá a gente é obrigado a fazer aquilo, por que eu tinha intensidade trabalhando para outro, por que eu não posso ter essa intensidade para trabalhar para mim? Então, depois que eu comecei a virar essa chave, intensidade também é excepcional. Alguém marcou uma call contigo 8 horas da noite, tu ligou para um lead, tu ligou para um cliente 8 horas da noite, cara, vai. Alguém pediu para te marcar o almoço, mas o almoço eu sempre vou almoçar com o meu cônjuge. Cara, vai, é intensidade, é um negócio que vai estar colhendo, plantando agora, é muito plantio. Perfeito, Né? cara. Perfeito. Um Mais terceiro, alguma coisa? sim, tem um terceiro, conhecimento também, porque quando tu vai falar com um cliente, o cliente Legal. ele vai te demandar conhecimento, né? Principalmente clientes de tickets maiores. O cliente vai te perguntar, pô, mas eu tô com essa previdência aqui, VGBL, só que eu tô na dúvida se eu faço um PGBL, o que que tu acha? Cara, se tu não sabe minimamente sobre a diferença dos dois, porque eu vejo que muita gente acaba não se preocupando tanto com isso, tu fica de calça curta ali. Então, realmente precisa ter um pouco de conhecimento. O que eu quero até falar aqui, eu poderia falar esses 3 pilares, mas é que não pode também ser totalmente voltado para um e ter uma nota baixa nos outros. E também não focar só em um. Eu vejo que tem muitos colegas que viram assessor focado exclusivamente em conhecimento. Também não é isso. Então, acho que a pessoa também... Por isso são pilares, né? Os três, Exato. É um todos os tripé. pilares, ou que seja 4, 5 pilares, quantos for, mas se ele é um pilar é porque ele tem que aguentar uma sustentação igual ao outro, né? Sim. Então, é óbvio que você vai ter profissionais que despontam mais em um ponto ou outro, mas eu concordo eu não sei se você concluiu os seus pilares, tem mais algum aí? Não, é esses aí mesmo. Não, eu concordo porque eu acho que não na mesma ordem ou ordem diferente, tanto faz, né? Para mim não existe ordem, mas eu também acho que o principal ponto é a pessoa ter conhecimento, obviamente conhecimento sobre o tema, e eu vejo por mim mesmo, assim,
Eu nunca fui um cara mega especializado em investimento, eu entendia de investimento, eu sei conduzir uma conversa, obviamente por eu já ter aí 6 anos de estrada, hoje eu sei muito mais do que eu sabia 6 anos atrás, mas eu me considero uma pessoa do mercado de investimento só, eu não me considero o cara mais conhecedor técnico do tema. E eu sou um bom cara de execução comercial, então eu acho que você tendo essas duas coisas, que na minha opinião são coisas totalmente treináveis, de fato são, Sim, tá? com Tanto certeza. o comercial quanto a parte de conhecimento, é tudo coisas que você consegue desenvolver, você consegue treinar. Então, Sim. por isso eu acho, por isso eu defendo muito que qualquer pessoa que, obviamente, tiver interesse em mudar de vida, tiver interesse em mudar, ingressar numa carreira aí que eu vejo como muito promissora, é só uma questão da pessoa querer mesmo, que dá para fazer. Essa é a minha opinião. Concordo, até complementando aqui para finalizar também, mas é muito importante esse ponto que tudo isso é treinável. A parte do conhecimento todo mundo sabe, é só sentar, estudar, tudo aprender sobre o mercado, está ali à disposição, tem N vídeos no YouTube. Mas um gap muito grande que eu tive na minha vida sempre foi a questão comercial. Eu sempre fui um cara muito tímido. Eu lembro quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, eu tinha medo até de ligar para pedir uma pizza. Depois, pô, daí entrei no banco, eu lembro que o gerente pedia, vai lá na fila e fala quem quer fazer um depósito para vir no caixa eletrônico. Eu me pelava de medo de fazer aquilo lá, um simples, alguém precisa fazer um depósito? Em falar em público, Deus me livre, lembro do meu TCC. Só que isso foram todas habilidades que talvez foi sendo necessário na minha carreira, que eu fui buscando treinar. E o legal é quando a pessoa ela não sabe, ela faz necessário treinar, porque quando a pessoa tem gente que já tem aquele feeling, já nasce com algo a mais, talvez por causa da educação, os pais talvez são mais já criam esse ambiente, né? Mas no meu caso não era assim, então me fez obrigação eu ir por conta própria sozinho buscar treinar essa habilidade, fazendo curso de oratória, esse tipo de coisa. E descobri que, na verdade, técnicas comerciais, oratória, PNL, são todas ciências. Sim. Tem técnicas comerciais de fechamento de venda, tem técnicas comerciais de abordagem, técnicas, enfim, N técnicas que eu vejo que o teu conteúdo é muito bom nisso. Questões também de PNL é muito importante na área de investimentos, fazer a pessoa gostar de ti nos primeiros 90 segundos. Poxa, eu era aquele cara assim, tudo bem, ficava aqui, não, existem técnicas para isso. Então, a gente buscar aprender isso é muito importante. Tem muito assessor que busca apenas, cara, eu preciso entender curva de juro, porque senão eu não vou ser assessor bom. Cara, legal, é bom saber o básico, como tu falou, saber o superficial, se alguém perguntar ali, saber falar de cenário. Uma das coisas que eu descobri até, desculpa, eu já estou me estendendo, né, Não, mas não, tamo livre aí. me marcou muito que quando eu fiz a minha transição aqui, alguém me falou, cara, quando tu vai ser assessor, tu não vai ser mais medido exclusivamente pelo teu conhecimento, mas sim como tu sabe passar esse conhecimento. Cara, não adianta eu saber tudo exatamente como é formado a taxa do CDI, como é feito o DI todo dia, como é que é o fluxo, se eu sentar com um cliente conservador que só investe na poupança e não saber explicar para ele qual que é a diferença de uma poupança e de um CDB, o que é a taxa DI, por exemplo. Eu tenho que falar do mais simples possível. Então, isso também foi importante lá no início da minha carreira para mim saber como passar o conhecimento que a gente tem para o cliente. Então, não é só o conhecimento em si, mas saber passar e saber passar de uma forma que o cliente goste de ti e não veja, pô, esse cara aí nem sei o que ele está falando, cara. Deixa meu dinheirinho lá no banco, lá, que lá pelo menos eu sei o que O cara é. não Vai consegue me falar de entender, né? CDB, CDI, FGC, sai fora, deixa meu dinheiro na poupança. O cara não entende. Realmente saber, eu gosto de falar que o assessor de investimento ele é o tradutor do mercado financeiro, né, cara? Se o cara Não, não sabe traduzir para uma linguagem simples, acabou, esquece, tu não vai converter um cara a virar teu cliente, porque é o que tu falou, tem gente que você precisa falar o que é óbvio, que a poupança, ela funciona, essa é a estrutura de remuneração dela, por isso que ela é pior ou rende menos que outro produto X. E se tu não conseguir explicar isso para quem tem uma poupança, esquece, esquece. sim, exatamente. Mas, cara, pô, eu quero, da minha parte, eu quero agradecer muito aí a conversa. Assim, passa muito rápido, ó, quando vê já dá quase 1 hora de conversa, cara. E eu desejo aí todo sucesso do mundo mesmo para você nessa tua trajetória e espero que a gente se cruze em algum momento aí, tá bom? Agradeço também, André. Cara, fico Obrigado mais sempre à uma vez pelo disposição, convite. tá? Show de bola. Fico também, tá? Qualquer coisa é só chamar. Vitor, até uma próxima. Um grande abraço, tá? Até Valeu, mais. até mais.